chegamos a mais umas pequenas reflexões. E temos como tema hoje: Jesus veio para todos. Dizer que Jesus veio para todos hoje é uma certeza e uma coisa tão normal. É o que se diz em todas e quaisquer pregações que se faça da Boa Nova, seja no âmbito católico quanto no âmbito das outras igrejas cristãs. Só que Jesus não entendia assim. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículos 22 a 24. Mas ele disse também: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João, capítulo 10, versículo 16. No diálogo que Jesus tem com a mulher cananeia, ela lhe mostra que ele não precisa fazer muitas coisas para atendê-la. Basta que ele lhe diga algumas palavras e a ajude. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mateus capítulo 15, versículos de 25 a 27. Vendo tamanha fé, Jesus não teve outra alternativa a não ser atender ao seu pedido. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Mateus capítulo 15, versículo 28. Jesus sabia que tinha sido enviado à casa de Israel, mas que não podia negligenciar aqueles que estavam fora do convívio de Israel. Todos eram importantes para ele. Como sabemos, o desejo mais profundo de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 39. A encarnação de Jesus tem um propósito que é de nos encontrar, de nos fazer partícipe do reino dos céus. Pecadores como somos, ele vem ao encontro de cada um de nós, procurando nos ver com os olhos novos. Isto é, os nossos pecados não deixam de existir, mas a misericórdia de Deus supera tudo, cobrindo os nossos pecados, deixando-nos prontos para uma vida nova. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, Jesus chama Mateus à nova vida. Ele, que era um cobrador de imposto, uma pessoa desonesta, mal intencionada. O autor do Evangelho, que é o próprio Mateus, nos conta como foi esse encontro. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu.
Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus passa e vê e chama. É uma atitude que ele tem de estar sempre alerta em relação ao próximo. Para ele, todos nós somos importantes, portanto, ninguém passa em vão ao seu lado. Como foi esse olhar que Jesus direcionou a Mateus? Será que podemos imaginar? Penso que sim. Podemos dizer que foi um olhar cheio de amor, assim como ele fez com o jovem rico. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Marcos, capítulo 10, versículo 21. Um olhar que nos provoca o desejo de aproximar-se cada vez mais dele e que fica difícil não querer responder ao seu chamado. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus vê a nossa vida como nós não a vemos. Ele vai no fundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, e nos revela coisas que não imaginamos tê-las, principalmente os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que muitas das vezes mascaramos ou não queremos assumir. Ele não veio para os justos, os perfeitos, os sadios, mas para os injustos, os imperfeitos e os doentes. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Por isso que ele se aproxima de cada um de nós e nos chama com o seu amor e a sua misericórdia infinita. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13. Todos nós somos chamados a descobrir esse olhar amoroso e misericordioso que Cristo nos direciona diariamente. Estejamos atentos a tudo o que nos acontece, porque certamente terá o dedo de Deus envolvido nos acontecimentos. Misericórdia, quero, Senhor, e não sacrifício. Isto nos quer dizer que é o amor a chave de tudo e não o julgamento. Só que para vivermos assim, precisamos assumir a nossa fraqueza e dizer, Senhor, eu sou fraco na fé, eu estou doente, cura-me e transforma-me em remédios para os irmãos. Ser generoso com todos. A generosidade e a humildade nos ajudam a crescer na fé e a nos doarmos verdadeiramente aos irmãos. Quanto mais nos doamos, mais Jesus se revela e se faz presente na nossa vida. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículos 21. Sabemos que somente a misericórdia divina é capaz de mudar a história da humanidade, porque Deus não vê as aparências, mas vê o coração, apesar desse ainda estar cheio de manchas e mágoas. Mateus, depois que aceitou o convite de Jesus, o convidou para uma refeição em sua casa, e Jesus de pronto aceitou. Os fariseus, vendo essa atitude, começaram a criticá-lo, porém ele deu-lhes uma resposta. Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus foi à casa de Mateus, porque era de grande importância parar um instante com ele e lhe conscientizar quanto aos seus atos. Também foi uma forma de mostrar a imensa misericórdia de Deus para com os homens. Mateus
sentindo-se amado de tal maneira, deixou a profissão de cobrador de impostos e passou a ser um seguidor fiel de Cristo, que depois da ressurreição do Senhor tornou-se um evangelizador. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Éfeso capítulo 4, versículo 11. Por isso, a grande importância da Eucaristia é reunir-se ao redor da mesa do Senhor. Mateus convidou o Senhor à sua casa para uma refeição, mas todos os dias Jesus nos convida a fazermos parte da sua Santa Ceia, que se renova na Santa Missa, que é a oportunidade única que Ele nos dá. Apesar de todos os dias e todas as horas temos celebrações da Santa Missa, nada se repete, tudo é novo, por isso que é único. Cada celebração é um momento único e particular, apesar de estarmos em assembleia com Cristo. Deixemos que Ele nos conquiste com o seu olhar amoroso e misericordioso. Estejamos atentos para não perdermos a oportunidade de, quando Ele passar, nos ver e nos chamar. Isso Ele faz todos os dias em muitas ocasiões que temos na vida. Mas muitas vezes estamos com o coração fechado e, de consequência, com os olhos e ouvidos também. Assim, não somos capazes de ver e de ouvir o seu chamado de vem e segue-me. Jesus, abre os nossos corações ao teu amor e à tua imensa misericórdia e ajuda-nos a respondermos com fidelidade ao teu chamado cotidiano, à conversão, à vida nova. Que sejamos como Mateus, que imediatamente levantou-se e passou a seguir-te, sem se preocupar com a vida que tinha antes, porque sabia que tudo que ele tinha vivido foi acolhido pela tua imensa misericórdia e que tudo em sua vida se tornaria novo, fazendo com que ele se tornasse uma nova criatura, um anunciador da Boa Nova. Coragem, eu venci o mundo, assim nos diz Jesus. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais umas pequenas reflexões que tive como tema Jesus veio para todos. Quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal e peço para que propaguem, compartilhem essas pequenas reflexões para que cheguem a mais pessoas. Peço também àqueles que tiverem contato com o nosso canal que se inscrevam para nos ajudar a nos manter ativo e poder publicar mais e mais reflexões. Que o nosso eterno Pai, rico em bondade e amor, nos conceda um excelente dia. Amém.